Fala galera, Bala Corte na área aqui para começar mais um vídeo depois de uma derrota vexatória do Corinthians para o Juventude. Juventude que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi em Caxias do Sul e não conseguiu uma vitória contra o penúltimo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, depois de ter feito um jogão, de ter mostrado força contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians voltou a apresentar aquele futebol medíocre, aquele futebol fraco, aquele futebol de time rebaixado de Campeonato Brasileiro. O Corinthians não conseguiu pressionar o Juventude, o Corinthians não conseguiu ameaçar o Juventude, o Corinthians levou um contra-ataque no segundo gol de um jogador de 44 anos, o Mateuzinho não conseguiu tomar a bola de um jogador de 44 anos, que era o Nenê, e o Corinthians não saiu com uma derrota pior, porque ainda conseguiu um gol no final de falta com o próprio Mateuzinho. Mas falar um pouco da partida. Todo mundo achou antes dessa partida começar que o Corinthians iria mostrar algo diferente, o Corinthians ia mostrar uma motivação diferente, o Corinthians iria mostrar algo a mais no Campeonato Brasileiro depois de ter se classificado bonito. O Corinthians jogou bonito contra o Palmeiras, jogou futebol de Corinthians, futebol com raça, futebol com força, futebol com motivação, futebol, não faltou nada contra o Palmeiras. Mas contra o Juventude faltou tudo, faltou técnica, faltou motivação, faltou raça, faltou qualidade. E o Corinthians sucumbiu mais uma vez em Caxias. O Corinthians não consegue ganhar lá, não consegue jogar bem fora de casa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma vitória fora de casa do Campeonato Brasileiro, que complica muito. Tá ficando preocupante a somatória de pontos que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro, porque se o Corinthians não ir bem, se o Corinthians for eliminado na próxima rodada aí da Copa do Brasil, que vai ter um sorteio hoje, o Corinthians fica sem competição para disputar no ano e vai brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Então é vexatória a somatória de pontos que o Corinthians está tendo. O Corinthians não deveria estar nessa posição que está no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem elenco para fazer melhor, mas é isso, cara, é motivação, todo jogo é diferente. Como motivar esses caras para jogar em Caxias do Sul? Como motivar esses caras para jogar fora da Arena Corinthians? Pô, jogar na Arena Corinthians é fácil, a motivação, a torcida apoiando, é tudo, mas fora de casa esses caras não conseguem manter um nível, não conseguem manter o mínimo de concentração para somar os pontos necessários do Corinthians, para sair dessa situação vexatória que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, porque, cara, é preocupante, o Corinthians só tem 22 pontos, o Juventude que ganhou de nós ontem, se aproximou de nós, tem dois jogos a menos, então é muito preocupante a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians começou ontem o jogo muito apático, o Juventude tomando tendo as melhores chances, o Corinthians ficava bem com a bola, mas não sabia o que fazer com a bola. O Thales Magno mais uma vez entrou no modo off, no modo avião, no modo descanso. Quando entra de titular não faz nada. Quando estava entrando de reserva, então não estava fazendo nada de titular, pior ainda, teve mais tempo para mostrar que não deve entrar de titular mais no Corinthians. Se o Vitinho vestir a camisa, vai entrar de titular fácil aí, com a ausência do Memphis Depay, porque o Thales Magno não consegue fazer nada de diferente. O Yuri Alberto ainda não embalou depois da contusão, o Yuri Alberto correndo ali sozinho, não dá para fazer porque a bola não chega redonda. O Garro, o único meia, estava muito mal, perdendo muita bola, não estava dando sequência no ataque do Corinthians. O Raniel, o Bidon, meu Deus, o Breno Bidon, titular também não mostra nada, cara. O cara só faz o básico, só toca de lado. O Breno Bidon, meu, não rouba a bola, só toca a bola de lado, não avança no ataque, não chega junto, não cola nos meias, não avança. O Corinthians parece que joga muito para trás quando entra o Breno Bidon. Parece que dá a impressão que ele não quer arriscar, fazer algo diferente, quer fazer o básico ali, sabe? E o básico não vai dar em nada, Bidon. Tem que fazer mais, cara. Você joga no Corinthians, tem que dar um pouco mais, meu. Toda vez que você entra de titular, a gente quer que você saia do time. Faz tempo que você não faz um jogo decente que a gente faça questão de querer você de titular, entendeu? Então, tipo, é muito fraco, não faz nada diferente. O Breno Bidon não tá jogando nada na camisa do Corinthians e precisa mostrar mais. É uma promessa que tá ficando só na promessa, não tá mostrando a que veio, entendeu? Então, pra mim, cai muito na escalação do Dorival Júnior, que coloca o Breno Bidon, coloca o Matheus Bidu,
não dá ritmo no time, não cobra. Tem que trocar esses caras, não tá adiantando, vai jogar um jogo só por temporada, só jogar um jogo contra o Palmeiras e esquece o restante da temporada. Então não tem como, cara, tem que cobrar esses caras a full, toda hora, todo jogo tem que ficar cobrando esses caras, porque jogar um futebolzinho do jeito que jogou contra o Juventude é futebol pra cair, é futebol pra... Que isso, cara, um time como o Corinthians não pode jogar o futebol que jogou contra o Juventude, um time que tem Nenê de 44 anos, que ganhou na força do Mateuzinho e tocou pro atacante deles lá e fez o Matheus Babi e fez o gol e deu 2-0. Não ficou pior porque o Corinthians ainda conseguiu o gol com o Mateuzinho, mas pelo amor de Deus, cara, precisa o Corinthians focar no que é preciso, o Corinthians focar no Campeonato Brasileiro também, porque não adianta nada. Daqui a pouco se a gente sair da Copa do Brasil, vai sobrar o quê? Vai sobrar nada. Vai sobrar luta pra lutar contra o rebaixamento? Aí não dá, meu. Tu precisa focar no Campeonato Brasileiro, que é uma competição importante. Pelo menos fazer um jogo decente. Quando não empata, perde. Aí não soma ponto, meu. Corinthians, pouca vitória fora de casa e precisa ter vergonha na cara, precisa ter mais contundência no jogo, mais vontade, mais raça. Quando não der na terra, tem que ganhar na força. Quando a gente tem o maior elenco, o elenco mais caro, precisa ganhar, precisa jogar e precisa mostrar força dentro de campo. Jogar esse futebol morto não dá todo o jogo. Aí a gente tem que ficar aí levando, vindo aqui explicar um jogo do Corinthians horroroso mais uma vez e desacreditar no Corinthians no retorno da competição, porque você não consegue ganhar do Juventude, que está pelengando, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vai ganhar de quem? O Verón com 200 quilos e a zaga do Corinthians ali levava contra-ataque, o cara ainda saía atrás, ainda ganhava na velocidade, como teve um lance no primeiro tempo, que ele saiu atrás do André Ramalho e chegou na frente, meu, uma vergonha. Você não pode perder na corrida para um jogador daquele cara que está visivelmente fora de forma, o Verón, né? Então, cara, é preocupante a situação do Corinthians, preocupante, e eu acho que se não tiver um choque de realidade do Corinthians, a gente vai brigar contra o rebaixamento aí, porque não tem nada garantido na Copa do Brasil, apesar de ter saído do Palmeiras, Flamengo, não tem nada garantido na Copa do Brasil. O Corinthians precisa focar no Brasileirão, precisa jogar como o Corinthians no Brasileirão para sair dessa situação vexatória. Essa é a minha opinião. Muito chateado com o jogo do Corinthians que fez ontem, mas a gente vai ficar de olho, vamos ver o que vai ser, se o Vitinho já pode entrar no final de semana. Mas aqui é Corinthians, fique com Deus. Bora, se inscreva no canal, bora!